Esse caso, o que é esse caso? Esse caso é o seguinte: olha só a qualidade da higienização desse paciente. O mais louco desse caso é que eu vou mostrar de novo a foto e eu quero que vocês observem um detalhe. Eu não sei se está claro para vocês, está nítido, mas vocês conseguem ver que existe um degrau entre o esmalte aqui desse paciente? E não é só no incisivo no 21, ó, no outro também, mas olha esse aqui, ó. Existe um degrau aqui no esmalte desse paciente. Sabe o que significa isso? Isso significa a minha incompetência naquela época. E isso é o reflexo da minha falta de conhecimento, da minha irresponsabilidade. Sabe por quê? Porque esse paciente, vou explicar para vocês daqui a pouco, ele tinha uma série de problemas e eu acusava ele, acusava no sentido de falar que ele era o culpado por causa da falta da higienização, porque ele não higienizava corretamente, e o paciente começava a higienizar de forma até assim ostensiva. Presta atenção agora no resto. Olha só essa história. Dá para ver nitidamente que a qualidade de higienização desse paciente é muito ruim. E qual seria a frase que você falaria para esse paciente? Você falaria para ele: olha, esse você não está escovando seus dentes corretamente. Você não está com a qualidade de higienização satisfatória. E o que esse paciente ia fazer? Ele ia começar a escovar mais e mais forte. E aí, olha só que louco que é esse tipo de coisa. Esse é o mesmo paciente. É a mesma, o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo paciente. É o mesmo paciente que desgastou todo esse incisivo. É o mesmo paciente, tá? Que levou esse tipo de problema aqui no inferior. Aí a pergunta que a gente deve se fazer, e é isso que eu quero passar aqui para vocês hoje, qual é, qual é que deve ser o nosso posicionamento? Qual é que deve ser a nossa relação? O que a gente precisa entender para resolver isso? Qual é o critério? O que acontece? Por que acontece num dente e não acontece nos outros? Como que um paciente não escova o incisivo inferior anterior ali na frente? E o problema sempre esteve lá. Esse paciente é um paciente há muito tempo. Esse paciente, ele já vem no meu consultório regularmente, ele sempre vem uma vez por ano, a família, tudo meus são pacientes. E ele vinha com esse dente sujo e sangrando, e eu falava para ele escovar mais semanalmente porquinho, fazer profilaxia, a equipe fazia higienização, e falava para ele voltar para casa. E eu nunca me atentei que o problema dessa gengiva era meu. Eu sou responsável por essa gengiva. Sabe por quê? Porque ele veio a mim para eu orientar o que se deveria ser feito. E a única orientação que eu dei foi escova os dentes. Não que isso seja desnecessário, tá? Não que isso seja negativo, mas não é o suficiente. Não era o suficiente, não foi o suficiente para evitar que esse paciente viesse recorrentemente a ter um problema de gengiva. E esse paciente era jovem. Imagina esse paciente com 30, 40 anos, se não fosse diagnosticado o verdadeiro problema, a origem do problema. Pensa como esse paciente iria sofrer mais e mais, tendo que higienizar mais, usar cada vez mais escovas mais fortes, cada vez mais dentifrícios mais abrasivos,
pensando que a higienização que ele estava fazendo não era o suficiente. Primeira coisa que você já devia adotar, olha esse canino. Vocês conseguem ver esse canino, gente? Olha só. Está nítido para vocês que esse é um sinal de fumaça muito claro. Um paciente que tem uma anatomia de um canino totalmente fora do normal, isso já é um sinal de alerta. Fulano, conta para mim, o que acontece? Por que você não escovava o 41? Doeu escutar a resposta, mas eu preciso compartilhar para vocês. O que acontecia? Ele falou assim, doutor, eu saía da sua consulta e eu ia para casa. Você falava que eu tinha que escovar mais e que eu era um porquinho, e eu ia lá e escovava mais, escovava mais, escovava mais, escovava mais. Chegava uma hora que essa gengiva começava a sangrar. Na cabeça dele, o que ele pensava? Porra, eu tô escovando mais e tá sangrando. Então, eu acho que eu estou forçando a escovação. E aí, o que ele fazia? Ele sentava a mão atrás, sentava a mão em cima, do lado, e aqui na frente ele passava de leve. Agora, pensa o seguinte, e aí eu quero que você destrave sua mente. Pensa o seguinte, você acredita que essa escovação era capaz de fazer sangramento naquele dente só por si só? Pensa comigo aqui, ó. Olha de novo para esse caso e para de vacilar. Olha só, olha só. Essa escova de dente que passava forte aqui, passava forte aqui, passava forte aqui, passava forte ali, passava forte aqui no canino, passava forte aqui. A escovação dele por si só não era capaz de gerar o problema. A grande sacada do negócio é você entender que a culpa não é do paciente estar escovando, a culpa é nossa de não saber observar os problemas mecânicos. E a partir do momento de não saber identificar, a gente deixa passar uma série de situações que você seria sim capaz de resolver.